Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Ao tentar preparar uma festa, esse rapaz diz ter encontrado o possível fantasma de uma amiga, alucinação ou realidade. Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Eu e Jefferson nos conhecemos há muito tempo. Sabia que já fazia tempo que ele queria explorar um lago, melhor, um pequeno lago com correnteza, parecia mais um rio, perto da casa de seus avós. Segundo ele, uma de suas melhores amigas já haviam desaparecido justamente naquele lago. Já fazia bastante tempo isso. Ele era muito pequeno e isso o remoía por dentro, sabe? A gente sabia disso, pois era a única companhia que ele tinha quando ele era bem pequeno na casa de seus avós, ali, sabe, na serra. Foi uma noite terrível, uma noite cheia de neblina, uma noite o qual ele não se esquece, jamais. Algum tempo atrás, ele foi para a casa que agora é dele e que ficava mais próxima do lago mesmo. E foi lá para rodar mato ao redor da casa, pegar algumas amostras, arrumar algumas coisas. E ele decidiu que ele iria dar uma festa naquele local. Sempre que estava lá, ele reclamava que existia novamente aquela sensação, sabe? De que havia alguém esperando por ele ali. Sabe aquela sensação gostosa, mas que te deixa para baixo? Ele só sentia isso quando estava naquela casa. Justamente, mais provável que por causa de sua amiga que havia desaparecido. Ele deixaria tudo preparado, tudo certo para que a festa fosse e rolasse sem problema nenhum. Olha, fomos eu, ele e mais dois amigos que nós sairíamos de manhã, pegaríamos o carro, iríamos comprar diversas coisas que faltavam para a festa. A única coisa que nós tínhamos comprado realmente era toda a comida e deixamos lá. Fomos comprar o resto para a festa. E voltaríamos bem próximo ao almoço. Sabe, assim daria tempo para arrumar tudo, todo o resto. A casa era grande, então daria trabalho. Para uma pessoa só seria impossível. Porém, inesperadamente, enquanto estávamos no caminho de volta, uma chuva forte caiu, impossibilitando o retorno rápido que planejávamos, sabe? De fato, o carro ele atolou. Ele estava muito pesado, cheio de coisas. E a estrada era barrenta, sim, uma estrada toda barrenta. Olha, isso fez com que não conseguíssemos sair dali por um bom tempo. Infelizmente o carro ele afundou no lamaçal mesmo. Ficamos dentro do carro, onde não nos molharíamos enquanto a chuva caía, mas não havia comida para todos nós e a noite estava chegando. Então decidimos sair e andar por dentro da mata mesmo, que seria uma maneira de não nos molharmos muito. E é uma maneira de chegar mais rápido, pois a estrada fazia uma curva pela mata, não, melhor, pelo lago, não, seria mais reto. Para facilitar, encontramos uma canoa. Eu deveria ser o dono dessas partes da terra, e tá? A terra era dividida com outras pessoas também. Chamamos pelo seu nome por diversas vezes, mas ninguém respondeu. Como já estava à noite e ficaria muito ruim para enxergar, resolvemos descer com aquela canoa mesmo. Seria um trechinho básico de 3.500 km, no máximo, tá? De lá até a casa. Seria mais fácil assim mesmo do que ir a pé. Afinal, eram a favor da correnteza. Então,
como era perto de uma certa forma, eles só pegaram o impulso e foram guiando o barco com os remos. Estava muito frio naquele sábado, então todos queriam remar um pouco para esquentar, sabe? E quando você troca de remador, na verdade você tira o remo da água para entregar para aquele que vai ficar na parte inferior do barco, ou seja, na parte de trás, e continuar remando. Bom, a primeira coisa estranha que nos apareceu foi que, na verdade, os remadores, todos eles, na verdade, estavam reclamando, pois parecia que de tempos em tempos algo tentava tirar o remo de suas mãos. Algo queria os impedir de remar. Sabe quando algo puxa uma vassoura ou um cabo pelo outro lado? Era o que eles sentiam, como se alguém puxasse esse remo pela outra ponta. O mais engraçado é que esse rio ele não era pantanoso, portanto ele não tinha musgo bastante para se enrolar nos remos. Isso nunca havia acontecido. Poderíamos fazer como a maioria diz, né? Ignorar que isso passa, mas a grande verdade é que a maioria deles quase perdeu o remo, pois diversas vezes parecia que ele tinha sido puxado de suas mãos. A neblina estava densa, muito densa, e isso deixava Jefferson em alerta. Ele era o mais alerta, o mais pilhado de todos nós naquele instante, pois foi num dia como esse que sua amiga simplesmente desapareceu. Ao encarar o rosto de Jefferson, percebi que havia algo errado. Ele olhou para mim, sabe quando você faz o sinal para ficar quieto? E de repente, dos barulhos que ouvíamos, como grilos, outros insetos, pequenos farfalhares do mato que havia em volta do lago, os próprios sons da água, mas nós ouvimos algo impressionante. É como se fosse um choro. Sabe, um choro pequeno, com soluços? Eu não sabia se os outros também estavam ouvindo, mas tanto eu quanto Jefferson tenho certeza que ouvíamos a mesma coisa. E de repente, depois disso, todos ouviram sim, nesse caso, um barulho na água. Um barulho como se alguém estivesse nadando, tivesse se jogado na água. Na hora veio que naquele frio ninguém se arriscaria a entrar naquela água. Só poderia ser um animal. Sabe, capivara, um animal muito comum ali na região. Estávamos tranquilos contra isso. O som era bem natural. Sabe, a região também é de pescadores. Tem muitos pescadores que pescam nesse lado. E até mesmo são um deles que se aventurou a se atirar na água para arrumar a rede. E esses caras são meio loucos. Já avistando a luz do rancho, ou melhor, da casa, de onde nós saímos, um sinal de que estávamos quase chegando. O som da água começou a se misturar com outro som. Parecia algo se mexendo, na verdade respirando. O que nos preocupava é que nós não víamos nada. Seja lá o que fosse, era ofegante, em parte um desespero. Por um instante, nós começamos a achar que era barulho de peixes em rede, sabe? Mas teve uma hora que soou tão forte como uma respiração que aumentava a impressão de que não era algo natural que estava acontecendo. Ali estava acontecendo algo fora do comum. E isso nós estávamos começando a ter certeza. Sabe, pescadores tentando algo à noite ali realmente era difícil, como eu disse, pois a maioria já conhecia a fama do local. O pescador jamais tentava algo à noite ali, pois várias figuras já apareceram, várias histórias já foram contadas sobre o local. Por já ter vivido ali, Jefferson conhecia a fama do local, mas mesmo assim ele jamais imaginaria que estivesse prestes a estar no meio de um evento tão fora do comum como esse. Ele não conseguia esconder a cara de medo, e seus amigos, já entrando em desespero praticamente, balançavam as lâmpadas para tudo quanto é lado, suas lanternas, focando para ver se eles conseguiam ver algo no meio de uma neblina que não deixava você ver um palmo à frente do seu nariz. Em muitos casos, eles colocavam o remo na água, para caso fosse realmente alguma pessoa precisando de ajuda, mas não se via nada. E quanto mais passava, mais aquele som ficava alto e perto. Eles balançavam as lâmpadas para tudo quanto era lado, até que viram uma espécie de figura, vamos dizer assim, na neblina. Sabe aquela neblina que fica na margem? Aquela que é bem espessa? Pois é, como se algo estivesse se mexendo lá. Mas cada vez que apontavam a lâmpada, ou melhor, as lanternas para aquela posição, não havia nada. Eles não conseguiam ter uma ideia do que era, justamente por causa dessa inconstância. A única coisa é que para Jefferson, conforme aquela figura apareceu e se aproximava, o choro
ficava cada vez mais intenso. Sim, aquela figura, ela se mexia, era branca, branca como a neblina. Assim diziam seus amigos, mas eu mesmo não via nada. O grande problema é que para Jefferson aquilo estava começando a se tornar real. Em alguns pontos a neblina se dissipava. Em um certo momento, perto da água, Jefferson apontou. Ali eu fiquei branco, pois havia uma cabeça de uma pessoa saindo da água. Pelo menos era o que parecia. Sabe, uma pessoa, uma mulher com cabelos compridos? Não dava para distinguir se era algo com plantas ao redor, e aquilo parecia que vinha em nossa direção, simplesmente olhando para nós. E sim, ali eu também comecei a ouvir os choros. A grande verdade é que aquilo já estava fazendo mal para nós. Então eu pedi para que eles se concentrassem e continuassem remando para onde deveríamos ir realmente. Eles toparam, nós deixamos tudo aquilo para trás e chegamos na casa. Sim, foi um parto tirar Jefferson da canoa e levá-lo através da neblina para dentro da casa. Mas lá tudo começou a ficar diferente. Realmente o pessoal acabou até mesmo se sentindo mal, tendo que usar o banheiro diversas vezes. Foi uma experiência complicada. Até hoje eu não sei dizer, dentro da casa não aconteceu nada de diferente. Mas posso dizer que aquele lago, aquele pedaço, é um pedaço bem complicado. Agora eu entendo porque que os pescadores não gostam de pescar lá à noite. Foi uma experiência e tanto. Esse foi o relato, talvez um dos únicos contatos que eu tive com o que se pode dizer que é sobrenatural, ou foi apenas uma alucinação coletiva. Eu não sei. Espero que tenham gostado da história. Se você já se perdeu num pântano, sabe como pode ser assustador. E aí, esse pessoal alucinou ou viu o que realmente disse ter visto? Você pode evitar isso, é só você clicar no like agora. Clica ali, inscreva-se no canal também, assim você evita qualquer confusão. E lógico, se você tiver gostado do nosso trabalho, né? Aí você aproveita e já compartilha essa história com mais 4 ou 5 pessoas, aquelas que você sabe que vão gostar do nosso trabalho, ok? Até mais!